Já era. Bom, pessoal! Ah, não vou começar assim. Fala, povo de Deus! Povo abençoado. Estamos na quinta-feira com o nosso quinto assunto. E hoje nós vamos dar continuidade, com certeza, né? Porque a semana inteira é a Semana da Família. E nessa Semana da Família nós decidimos falar sobre o autismo. Por quê? Porque já falei lá na segunda-feira, né? Deus, sei lá, alguma coisa veio e tocou. E a gente tá falando sobre isso. Hoje nós vamos estar aqui com a Tamires Albuquerque, nossa doutora psicóloga, e a nossa coach evolutiva, Verônica Amaral. Oi, gente. Né? Não sei se vocês conhecem, são pessoas diferentes de ontem, brincadeira. Tami, eu gostaria hoje de saber um pouquinho quais os métodos que são usados para crianças de 0 a 6 anos, dos 7 aos 12, dos 13 aos 18 e a fase adulta. Se existem métodos diferentes, né? E é isso aí, essa é a pergunta. Eu vou falar um pouquinho dentro da ciência que eu atuo, né? Que é a abordagem, como eu acho que algumas pessoas devem saber, outras não, mas a psicologia ela tem diversas abordagens. Então ela tem psicanálise, análise do comportamento, humanismo. E normalmente, para o tratamento em TEA, o que se ouve mais falar é em análise do comportamento, que é ABA, ou psicanálise. Algumas clínicas, em alguns lugares, algumas pessoas tratam o autismo com psicanálise. Mas eu vou falar do que eu atuo, que é o que eu sei, né? Sim. A análise do comportamento, ela é indicada para qualquer idade. Então, desde a intervenção precoce do bebezinho até a fase adulta, você pode tratar com análise do comportamento, que é as terapias multidisciplinares, a terapia com psicólogo, né? O acompanhante terapêutico. A gente não falou sobre o acompanhante terapêutico, eu vou até aproveitar para pegar um gancho. É agora então. Vamos falar sobre o acompanhante terapêutico. Conte-me mais sobre isso. O acompanhante terapêutico, ele surge, né, para ajudar aquele indivíduo em algumas dificuldades que o indivíduo apresenta. Então, por exemplo, a criança ali com atraso no desenvolvimento, ela vai para a escola e na escola ela vai sofrer bastante, né, porque ela tá muito atrasada para o que é esperado para aquela faixa etária que ela tá. A professora, ela tem 30 alunos dentro da sala. Imagina que ela não vai ter o tempo inteiro de disponibilidade para pegar na mão daquele aluno, para ensinar ele a segurar a caneta, para ensinar ele a contornar, né? Para cuidar do comportamento dele toda hora, que pode ser um comportamento de se levantar várias vezes da cadeira, de mexer com outras crianças na sala, Movimentos né? repetitivos. Movimentos repetitivos. De como eu já- gritar, de sair correndo. Isso, né? inclusive, Se bater. a professora, a maioria das professoras, as escolas e o ensino no geral no Brasil nem tá preparado para isso. É triste, gente. Eu já fui acompanhante terapêutica e eu atuei dentro de uma escola. E o menino te dominou. Ele dominou tudo, né? Poxa Mas eu entendi qual era a importância do AT ali, né? Porque ele precisa estar lá para ajudar a professora, para ajudar o aluno. O foco é a criança, né? Mas pensando que a professora ela não pode se dividir em 30. Então, a atenção que ela vai dar para aquela criança ali que precisa de uma atenção maior, infelizmente vai ser menor. Eu conheço uma pessoa que ela trabalhou, né? Ela estagiou e ela acabou sendo acompanhante terapêutica. E ela realmente tinha uma sala lá, era como se fosse uma creche. Várias crianças, mas tinha essa criança que era a mãe extremamente esquisita, relaxada, jogava a criança lá. Então, assim, você via que aquela criança tinha apoio, amor, atenção na escola. Então, aquela criança chegava, desculpa a palavra, chegava cagada, chegava toda suja, chegava toda mulambenta, a escola cuidava, dava toda a atenção. Ou seja, tratava ali, até o menino tinha uma evolução um pouquinho na escola. Só que depois que saía, ia pra casa, acho que vivia naquele ambiente tenebroso e quando voltava, tipo assim, então Não tinha realmente constância, né? foi aquilo que você falou, né, das 40 horas, né? Isso. Esse menino só tinha 5 horas. Sim, o restante pode esquecer que ele não tinha. E como isso afetava mesmo, né? Essa minha amiga que viveu essa situação.
E realmente era muito importante. Ela relatava isso, ela falava da importância que era, porque não tem como a professora mesmo dar conta de tantas pessoas dentro de uma sala e dar atenção para alguém que precisa de atenção realmente. Por né? mais que elas queiram, né? Porque a experiência que eu tive com a professora dessa escola, ela era assim uma professora sensacional. Porém, ela tinha 30 alunos, né? Então, por mais que ela se dedicasse ali, alguma coisa ou outra, acabava que precisava de ter alguém ali para auxiliar ele. Por exemplo, o banheiro, que o banheiro para ele era algo que ele ia, fazia a necessidade dele, o xixi, né? E acabava voltando para a sala com um cheiro muito forte, porque acabava respingando na roupa, tendo escape, né? E as outras crianças, 6 anos, sentiam o cheiro e falavam, ai, não quero ficar perto dele porque ele tá fedendo a xixi. Então isso afetava diretamente o social daquela criança, que apesar de ter um cognitivo muito preservado, ele não conseguia fazer algumas coisas que são básicas, né? Como a própria higiene. E como conseguir um AT, um acompanhante terapêutico? Isso, normalmente a clínica, né, ela vai recomendar se a criança a clínica e o médico, normalmente quando o médico ele faz o encaminhamento para o tratamento multidisciplinar dentro daquele escopo dos tratamentos que ele vai fazer, tem o acompanhante terapêutico. Então a clínica, ela contrata ou a família, né, uma pessoa para ser o acompanhante terapêutico dessa criança, pode ser um profissional da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, não tem problema. Essa pessoa normalmente tem que ter feito cursos dentro da área, né? E ela vai atuar nesse campo terapêutico mesmo, seja na escola, seja na casa. Muitas vezes a gente manda esse acompanhante terapêutico para casa, então na casa ele vai continuar desenvolvendo o que a criança faz na clínica, é uma extensão. Ele vai lá na casa, ele ensina o pai, ele ensina a mãe a como fazer, porque muitas vezes o pai e a mãe, eles não sabem, né? Como que eles têm que ensinar, de que forma eles precisam ensinar, como eles têm que agir naquele momento que a criança está, por exemplo, em crise. O que eu faço quando meu filho está assim em crise? O profissional, ele dá algumas recomendações, mas o pai não consegue desenvolver em casa. O acompanhante terapêutico, ele vai para casa e ele ensina na prática aquele pai a fazer. Ele mostra como que tem que fazer, ele põe o pai para fazer. Tá, mas aí famílias que não tem um convênio, depende de um sistema único de saúde, é só com uma liminar, eles conseguem acompanhar um AT? Olha, eu não sei informar como funciona na rede pública, né, o acompanhamento terapêutico, mas no convênio e nas clínicas particulares, se o pai ganha essa liminar e o médico fez o pedido do acompanhante terapêutico, essa criança tem direito ao acompanhante. Tá. Isso. Se não tiver também, desculpa te cortar, já cortando. Se não tiver também um acompanhamento, você pode assistir o canal Diário da Tarde, pegar essas dicas que está sendo dada aqui essa semana e bola pra frente. Vamos tentar usar os recursos que a gente tem, como a gente vem aprendendo toda sexta-feira, que a gente tem que evoluir, tem que dar um passo, não adianta a gente chorar, né? Porque isso não é culpa de ninguém, aconteceu, né? Tá tudo bem. O que não pode, né, amiga, é negligenciar Exatamente. esses comportamentos. Isso. Porque como a Tami disse, isso pode piorar, ter um regresso, né, sobre tudo isso. Um regresso. Então, assim, aproveita então o canal Diário da Thalia essa semana, pega as dicas, anota, né? Tenta dar uma pesquisada, porque às vezes... Se informa. Exatamente, se informa e consegue dentro de casa. Eu acredito que basta assim, o querer. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas tá falando ali, mas eu não consigo um acompanhante terapêutico, então tá tudo perdido, porque a rede pública é desse jeito, tal. Gente, a rede pública tá perdida pra quase tudo, né? Se a gente for depender deles, nem os casos mais graves de UTI que a gente tá precisando hoje em dia não tá tendo. Imagine algo que é tão assim, mais delicado, né? Mas se for prescrito, como a Tami falou, e aí você consegue entrar com uma liminar, enfim. É só ir atrás. Ir atrás, exatamente. Dá pra ficar também esperando cair do céu um milagre. Isso, e também eu acho que aquela família, né, que acaba não tendo condições de contratar um acompanhante terapêutico ou que não tem um convênio médico, né, hoje a internet ela traz muitos recursos, então faz uma pesquisa, procura profissionais que hoje postam vídeos no YouTube, ensinam a fazer, demonstram como faz, né,
e vai pegando algumas dicas e tentando reproduzir em casa. Sabe o que me trouxe à memória? Aquele filme que eu praticamente assisto quase toda semana, que eu gosto muito. Como Eu Era Antes de Você. Que a menina, ela teve que trabalhar na casa lá do... Como é que é o nome dele? Esqueci. Do Will. E eu assisto toda semana e esqueci, né? Ela foi trabalhar lá e assim, a irmã dela, em algum momento, ela falou assim, vou desistir, tá tudo muito difícil, porque ele tinha uma deficiência. Claro que ele não era autista, mas ele era deficiente. E aí, tetra o quê? Ele era tetra. Senão eu não vou conseguir falar o restante. Então, eu vi aquela dificuldade. A irmã dela um dia falou assim, para de ser topeira, vai lá e dá um jeito. Os caras têm dinheiro lá. Mas não é questão do dinheiro que eu tô querendo dizer, é o quê? Que droga, eu queria trazer um outro exemplo, mas eles tinham dinheiro. Porque eles tinham mesmo. Tinham mesmo. Que droga. Mas o que eu quero dizer é a força de vontade daquela menina. Sim. Ela começou a ir pesquisar o que ela poderia fazer pra deixar ele um pouco mais feliz. Ela ia pra biblioteca. Quem não assistiu o filme, assiste. Quem não assistiu vai saber da cena que eu tô falando. Ela começou a fazer várias pesquisas, né? Isso. Depois pediu lá uma grana pra família e conseguiu. Montou até um álbum de opções. Pois Nossa, então, é isso que eu quero trazer de exemplo pra vocês. E tem uma série, mas não vou falar da série agora não, vou falar do ponto pra poder chegar na série, que é a questão dos graus. A gente consegue identificar quantos graus existem, primeiro, no autismo? Leve, moderado e severo. Tá. Aí dentro do leve tem Tem. o leve, o moderado e severo. Aí dentro do moderado tem o leve, o moderado e severo. Assim, tipo, Ou não, grau só- 1, leve 1, 2 e 3 ou não? É só- Leve, moderado e severo. Ponto. Só, pronto. Então é isso. Leve, moderado e severo. Decore isso aí, que você vai conseguir identificando. Acredito que o leve é aquela criança que fica só assim, talvez. Ou tem poucos sintomas, tal. Aí o moderado é o que tem médio sintomas e o severo é o que tem praticamente tudo que a gente leu ali na lista. Desses dias aí que eu não lembro qual foi. Mas, Tami, tem algum exemplo? Eu acho que você pode pensar no severo naquela criança que precisa de muita ajuda. Então, praticamente um dia no cotidiano dela, ela precisa de alguém ali a todo momento, né? Então, banheiro, alimentação, atividades, ela precisa de muita ajuda. O moderado, nem tanta, e o leve, quase nenhuma. Eu acho que a gente tem alguns exemplos, né? Não vou classificar qual é o não, porque a gente não tem esse dado do diagnóstico, né? Mas a gente tem alguns exemplos da televisão, por exemplo, o The Good Doctor. Que significa o bom do outro lado. É uma série. Isso, de um autista, né? Que é médico. E a gente tem a Typical, que é um adolescente que tá ali entendendo todo o processo dele, né? E as dificuldades, inclusive é bem bacana porque mostra ele passando com uma psicóloga, ela dando estratégias para ele, né? Ela fazendo um acompanhamento mais perto, a família também bem alinhada com o plano terapêutico do que precisa ser ensinado, do que precisa ser feito. E a gente tem o filho do Marcos Mion. Entendi. Que ele é bem acompanhado, né? Isso, ele faz tratamento, né, intensivo. Então, ele já teve muitas evoluções, são modelos que a gente pode ter uma base e uma ideia. Bom, eu não assisti nenhuma dessas séries, fiquei sabendo delas agora, porque praticamente eu não assisto. Quando eu assisto é o filme que eu te falei lá, né, Como Era Antes de Você e só. Mas assim, vocês, é o que eu tô falando, vocês que têm o quadro em casa, assistam se precisar, porque assim, é um modelo, né, de algo que pode estar tentando ajudar. Você pode pegar algumas coisas e se Vai trazer identificar. clareza. É claro que eu acho que a televisão, ela traz o autismo muito romantizado, né? Acabei de lembrar, inclusive, que tinha uma personagem na Malhação, recentemente, que acho que ela era autista também. Eu parei de assistir. Fazia um faz personagem tempo, de faz muito autista. tempo. Eu parei de Mas assistir. trabalhando com autismo, eu pude perceber o quanto é romantizado na mídia, né? Porque quando você vê ali o A paciente realidade é bem diferente. Né? mais debilitado, num quadro assim severo, é muito diferente. Entendi. Então, não ache que todo autista é igual aquele da televisão, porque Não é. não é. Até porque você já falou também que são vários. É que nem a gente tá identificando pontos aqui que a gente tá descobrindo que a gente tem um pouquinho de autismo, né? A gente ficou preocupado por conta disso. E falar em Malhação, poxa, a última vez que eu assisti foi da Angelina e do Gustavo. Até lembrei, tava lembrando aqui do casal. Faz muito tempo que eu não assisto. A ver, acompanha sempre. Tô brincando. Letícia e Gustavo.
Então, pessoal, por hoje, né, é só. Amanhã nós estaremos trazendo o último vídeo, porque é sexta-feira, né? A gente vai ter que terminar essa semana. E eu espero que vocês tenham aproveitado muito, né? Até aqui. Mas amanhã o conteúdo tá muito bom também. Então, acompanhem amanhã. E espero que vocês aproveitem, tirem o máximo de tudo isso que está sendo ensinado, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.